Tem na turma. São poucos, viu? Eles vêm, Uhum. tem 100 na turma e aparecem na aula 10. Vou colocar eles Adoro. para dentro, tá bom? Uhum. Olá, pessoal. Boa noite. Boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Tudo bem com vocês? Muito bom, muito bom. Acho que eles não tinham falado contigo ainda, né, Débora? Acho que Não, não. não. Então, pessoal, conhecendo a nossa pediatra maravilhosa, chamego da BRED, a Débora vai Boa noite, conduzir a pessoal. nossa aula hoje, tá bom? Então, aproveitem, tirem todas as dúvidas. Aí ela montou um materialzinho aqui bem legal, igual da Carminha, assim também, que depois a gente disponibiliza para vocês, tá? E o da Carminha eu sei que eu estou devendo, eu vou disponibilizar também. Podem ficar tranquilos. Ok, pessoal? Então Então vamos vamos lá, lá, gente. tá contigo. Tentei fazer o mais direto possível para a gente também não ficar se alongando e realmente direcionado, que é o objetivo mesmo, né? Direto no foco. Então a gente vai começar pela primeira questão, vou ler com vocês e conforme a gente for lendo, a gente vai clicando, Beth, porque vão aparecendo os highlights, né? Tá. Então, um menino de 5 anos, previamente ígido, com infecção de vieiras superiores a 10 dias, a 36 horas apresenta melhora, apresenta dor abdominal em cólica intermitente, com 2 episódios de vômito, artralgia em joelhos e tornozelos e aparecimento de púrpura palpável em faces extensoras de pernas e nádegas, sem lesão em tronco. Ele está febril, está ali um 37,5, hidratado, com a PA de 102 por 64, frequência de 108, cardíaca, respiratória de 22, abdômen doloroso difusamente, sem defesa, sem sinais peritoneais, bolsa escrotal sem aumento de volume. E aí, nos exames complementares, uma plaqueta de 410 mil, uma hemoglobina de 11,6, leuco de 12.800 com PCR de 48, TAP e PTT normais, creatinina de 0,4, um S com 30 a 50 por campo, uma proteína de uma cruz com cilindros ausentes, sangue oculto fecal positivo, uma EGA sérica discretamente elevada, uma ultra de abdômen com alças ilhares, sem sinais de intuscepção, sem derrame livre. Recebe analgesia simples na unidade, dor de 7 de 10, a reavaliação. Diante do quadro descrito, assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, o diagnóstico mais provável e o manejo. Então, ele quer de vocês o diagnóstico e o manejo, tá? Então, a gente está diante de uma criança de 5 anos, que tem uma história de infecção viral recente, e evolui com dor abdominal, artralgia, púrpura palpável, abdômen doloroso e de exame laboratorial, uma plaqueta normal, com uma hemoglobina de 11,6, leuco normal, um PCR elevado de 48, uma piúria e proteinúria, né, com IgA sérica discretamente elevado. Então, a gente está diante de um quadro de uma púrpura que é palpável, né, e aí a gente tem que pensar aí no que a gente tem de púrpura nos nossos estudos, né, e aí ele entrega de lambuja já que ele tem uma IgA sérica elevada, tá? Com uma piúria, e aí a gente não tem urinocultura, aliás, a gente tem hematúria, perdão, né, piúria, hematúria e uma proteinúria, tá? Na ultra não tem nenhum sinal de abdômen agudo, né? E ele mantém essa dor. Então vamos ver o que ele joga aí pra gente nas nossas questões, né? Nas nossas afirmativas. Então a gente tem esse menino de 5 anos, com púrpura palpável, artralgia, dor abdominal, plaqueta normal, hematúria e proteinúria, uma GE elevada. Então vamos ver de baixo para cima, né? Vou pular direto para B. Então ele fala púrpura trombocitopênica imune,
E aí, já de cara, a gente diz que não, né? Porque se é uma trombocitopênica, é plaqueta baixa. E essa criança tem plaqueta normal, tá certo, pessoal? Muito bom, Caio. PTI tem plaqueta baixa, arrasou. Com sangramento cutâneo mucoso, e aí sim, ele teria uma hematúria, né? Tratar com imunoglobulina, 1 grama por quilo, evitar corticoide por risco de mascarar abdômen agudo, não faz muito sentido, né? Indicar alta no mesmo dia, numa criança com dor abdominal importante, né? E hematúria. Retorno em 72 horas, dispensa, vamos lá, Beth, dispensando investigação renal, ele tem hematúria e proteinúria. Então, assim, a B a gente descarta já de início, né? E se a gente deixar passar essa trombocitopênica, a gente ainda pega aí no dispensando investigação renal numa criança com proteinúria e hematúria, complicado, né? Então, vamos lá para C. Meningococcemia com exantema petequial generalizado, iniciando Rocephin, expansão volêmica agressiva, realização de punção lombar e isolamento respiratório, priorizando antibiótico precoce e UTI, sem focar em urina com hemácia proteína por serem alterações inespecíficas da sepsis infantil. Por que essa tá errada, pessoal? Essa daí Parece com a meningococcemia? não apresentou nenhum sinal de rigidez de nuca, essas coisas, né? Nada. Isso, não é um racho petequial, né? É uma púrpura trombocitopênica, né? Ou no paciente estável, afebril, sem sinal de rigidez de nuca, realmente não tem nada. Muito bom, Estevão. Para meningococcemia. E aí a letra D, vasculite por IgA, e aí dá para a gente ficar na dúvida. Sem, não aperta não, tá, Beth? Que aí eu Tá. vou comparar D com a A. Uhum. Vasculite por IgA sem critério de gravidade, conceder alta com ANI isolado, sem corticoide e sem internação. Orientar retorno apenas se surgirem edemas ou hematuras macroscópicas, dispensando PA seriada, ES de controle nas próximas semanas. E aí vamos ler a A. Vasculite por IgA, púrpura de Renox online, com dor abdominal e acometimento renal já iniciais. Internar, manter hidratação e analgesia, iniciar prednisona 1 a 2 miligramas por quilo por dia, por dor abdominal persistente, associando inibidor de bomba de prótons, associar PA, monitorar PA, ES seriado, semanal no primeiro mês, e repetir ultrassom se piora álgica ou sangramento gastrointestinal. Vocês acham que a A ou a D estão mais corretas e por quê? A letra A tá mais correta, eu achei. Porque toda púrpura, ou toda vasculite por IgA, o tratamento é feito por prednisona, que seria uma síndrome nefrítica, né? Tá, porque seria. Nem toda púrpura a gente vai tratar com corticoide e anti-inflamatório. E nem toda púrpura de Renox online vai ter alteração renal, tá? Então, essa criança tem. Por que, que ela seria com gravidade? Porque ela tem dor abdominal persistente e ela tem hematura e proteinúrias iniciais. E assim, ela tem uma púrpura palpável. A púrpura de Renox-Online nada mais é do que uma vasculite por IgA, tá? Só que essa criança tem os critérios de gravidade. Tem lesão renal e tem dor abdominal persistente. Então, por si só, ele tem critérios de gravidade, tem necessidade de internação e não vai fazer o anti-inflamatório isolado, tá certo? É com corticoide mesmo, Estevão, é isso aí. Tá? Como ele tem alteração renal, ele precisa seguir com monitorização de PA e AS, né, para a gente ver para onde vai essa lesão renal e repetir a ultrassonografia se piora álgica ou sangramento intestinal de grande monta, tá? Ele tem até sangramento aí, tem sangue presente, sangue oculto presente, mas ele não é macro, a gente não vê, não tem esse relato, né, da família. Então a gente tem que ver até que ponto tem essa lesão intestinal e se vai ter acometimento de outros órgãos. Tá certo, pessoal? Vamos lá, Beth, passa aí para o segundo, por Uhum. favor. Peraí que deu uma Então aqui travadinha. embaixo, Peraí. Aqui, vasculite, esse não. pode ir seguindo, clicando. Isso. Aqui?
Não, acho que travou aqui. Travou? Sem critérios de gravidade, pode apertar. É porque travou aqui. Não tá aparecendo como se você estivesse apertando. Ai, caramba, deixa eu ver o que aconteceu, porque eu tô apertando aqui. Peraí, deixa eu ver. Só um minutinho. Você quer que vá para a segunda questão? Pode ser sim, pode ser, não tem problema. Agora Não, não, foi? a discussão, volta lá, mais uma, volta uma. Aqui? Isso. Então, a alternativa correta é a A, é vasculite por IgA, a criança tem que ser internada, receber HV, hidratação, analgesia, prednisona, se a dor abdominal persistente, e aí monitorizar a PAEAS. A letra B é incorreta, porque as plaquetas da criança são normais, meningococcemia, porque é uma criança febril sem febre, e a D é incorreta, porque ele diz que não tem sinais de gravidade e orienta alta com anti-inflamatório só, tá? Então, os pontos chaves, a clínica típica de púrpura, Renox Online, né? E a conduta em geral, com gravidade, a internação, monitorização e corticoide, se a dor abdominal for persistente, tá? Se tiver acometimento também de bolsa escrotal, nesse caso não tinha, mas se tiver também é uma indicação de corticoide. Então vamos lá para a segunda questão. Alguma dúvida aqui, pessoal? Posso passar para a segunda? Não sei te dizer. Por quê, Caio? Nunca tinha ouvido falar nesse termo. Posso procurar saber e mando depois para a Beth, tá? Beth, segunda questão. Uhum. Mudou aí? Mudou. Então vamos lá, pessoal. Lactente masculino de 45 dias, é nascido a termo de 39 semanas, por parto vaginal sem intercorrências e está em aleitamento materno exclusivo. Peso atual de 4,6 quilos, ganho ponderal adequado. Mãe não recebeu a vacina contra o vírus sincicial respiratório na gestação, tem um calendário vacinal do bebê em dia. Há 48 horas iniciou obstrução nasal, tosse leve e discreta redução do apetite sem febre. O irmão de 3 anos está com resfriado recente. Então, exame físico na UBS, então essa criança está na Unidade Básica de Saúde, tem um bom estado geral, ativo, hidratado, frequência de 42, no bebê de 45 dias, sem batimento de asas nasais, tem uma tiragem subcostal mínima, sem sibilos no momento, roncos esparsos na ausculta, saturação de 96, frequência de 148 e temperatura de 37,1. Não tem pausas respiratórias, não tem cianose, perfusão é normal, sem desidratação. Alimenta-se com menor vigor, mas mantém sucção. A unidade dispõe de solução salina, orientações de manejo domiciliar, sala de observação breve e imunobiológicos padronizados. E aí ele diz que, considerando as diretrizes atuais para bronquiolite na atenção primária e as estratégias de prevenção de doença grave pelo VSR no Brasil, assinale a opção que contém, respectivamente, o enquadramento do caso e a conduta recomendada nessa consulta. Então, ele já está te dizendo que quer saber sobre bronquiolite no Brasil, tá? E você está diante de um bebê que não recebeu a vacina contra o sincicial respiratório, tem sintomas catarrais, apesar de não ter febre, tem contato com o irmão que está doente e tem uma tiragem subcostal mínima. Então, assim, vamos considerar que esta criança tem bronquiolite, tá certo? Não vamos brigar com a questão, por favor. Então, vamos lá. Próximo slide, Beth. Então, no enunciado, lactente 45 dias, 42 de frequência, saturando bem ar ambiente, sem sinais de gravidade, mãe não vacinada para o VSR. Faltou ver aí, desculpa, pessoal. Então, vamos lá. Letra B. É uma bronquiolite leve. Aliás, letra A, perdão. Não aperta, tá, Beth? Por Tá, favor. Eu vou pode lendo as deixar. questões. Uhum. Então, letra A. Bronquiolite leve, sem sinais de gravidade. Orientar medidas de suporte domiciliar com higiene nasal, fracionamento de mamadas, evitar broncodilatador e corticoide, programar retorno em 24, 48 horas, indicar a aplicação de Nirsevimab em dose única por ausência de imunização materna e início da sazonalidade local. Letra B, bronquiolite leve, um lactente estável,
prescrever salbutamol inalatório de rotina e não indicar anticorpo monoclonal por considerar apenas em prematuros extremos ou cardiopatas não elegíveis, mantendo o retorno apenas se houver piora dos sintomas respiratórios. Letra C. Quadro interpretado como IVAS, resfriado comum, inespecífica, conceder alta médica com uso de antitussígeno sintomático, sem necessidade de sinais de alerta estruturado, sem programação de nova avaliação clínica e sem recomendação de imunização passiva contra o sincicial nessa fase inicial. Ou letra D, bronquiolite suspeita com maior risco, realizar encaminhamento imediato para internação hospitalar com antibiótico terapia empírica por via endovenosa e suspender qualquer indicação de imunização com nirsevimab até a resolução completa do episódio respiratório atual. Qual que vocês acham que é a mais correta, pessoal? Eu fui de A. Por quê, Estevam? É a que tá mais completinha, né? Tipo assim, pelas medidas, né? Que seria higiene nasal, essas coisas, evitando broncodilatadores e corticoide, né? E tem uma dúvida que eu ia perguntar para você, doutora. Eu sei que Uhum, na prática, muitas vezes, eles acabam associando os broncodilatadores e corticoide também. E outra uhum. dúvida, o que seria ronco esparsos? No caso que É estava. ronco. Ronco é secreção alta. Quando a gente ausculta, tem ronco de transmissão. É ronco Ah, esparso, tá. tá? Corticoide, ele está associado a aumento da replicação viral, tá? Então, corticoide sistêmico na bronquiolite, e aí bronquiolite a gente considera o primeiro episódio de sibilância da vida, a gente não faz corticoide aí nos primeiros 5 dias de doença, tá? Então, corticoide sistêmico está reservado para aquela criança que é um sibilante recorrente, né? Ou seja, já não é o primeiro episódio de broncoespasmo. E mesmo naquele que já teve episódio de broncoespasmo prévio, a gente considera não fazer se for de início precoce e se a criança, o primeiro episódio foi há muito tempo, né? Aquela criança que vive com sibilo, né? Mês passado teve, retrasado teve, todo mês está sibilão. Então, o corticóide a gente reserva para aquela criança que possivelmente é um hiperreativo, é um lactente sibilante, é um futuro asmático, ou tem história familiar ou pessoal, né? Aquela dermatite atópica e tudo mais, né? Porque o corticoide sistêmico está associado a maior replicação viral. O Aerolin, né, o salbutamol, a gente reserva para aquela criança que está com esforço respiratório, que tem história prévia, né? Porque aí é uma criança que tem maior chance de responder por ser por ter broncoespasmo de repetição, né? Porque arrisca nas diretrizes de bronquiolite o tratamento é suporte, hidratação e oxigênio para aquela criança que tem desconforto moderado a grave, tá certo? E essa criança não se enquadra. Perfeito? Respondi Sim, sua dúvida, Estevam? sim, sim. Aí também, doutor, outra coisa que eu estava vendo também, que tipo assim, até nas literaturas, né? Geralmente eles acabam usando solução salina também, né? Para no manejo inicial também, né? A hipertônica. Isso, é hipertônica, exatamente. Fugiu a A palavra. nebulização com salina hipertônica está associada na emergência a menor risco de internação. E durante a internação, alguns estudos, não são todos, eles mostram um menor tempo de internação, tá? Não é fator determinante, não está nas diretrizes, mas é uma opção a se fazer na prática, tá? Dificilmente eles vão cobrar isso em prova. Por que a C está errada? Vale brigar com a questão? Vamos apertar aí, Beth, que aí a gente vai discutindo uma por uma. Então, na B, fala do prescrever salbutamol inalatório e não indicar o anticorpo monoclonal, por considerar que apenas prematuros, extremos ou cardiopatas são elegíveis. Só no prescrever salbutamol numa criança que não tem um esforço importante, a gente já seguiria, né? Não indicar o anticorpo antimonoclonal, atualmente as diretrizes dizem que toda gestante tem que receber a vacina
E todo bebê que a mãe não recebeu vacina deve receber o Nirsevimab, tá? Então, esse bebê não é prematuro extremo, não é cardiopata, mas a mãe não foi vacinada, tá certo? Que é exatamente o que a fala, né? Programar retorno e indicar o Nirsevimab em dose única por ausência de imunização materna. Segue lá, Beth. Então, no C, o quadro é interpretado como IVAS inespecífica, né? A própria questão acaba falando para gente que quer saber da bronquiolite, então não vamos brigar com a questão. Conceder alta médica com uso de antitussígeno sintomático, pelo amor de Deus, gente, antitussígeno a gente nunca vai prescrever na prova, tá certo? Nem na prática, mas se, enfim, na prova de jeito nenhum. Então essa daí já está errada. Letra D, bronquiolite suspeita com risco maior. É uma criança que não tem esforço nenhum, não tem sinais de gravidade, a questão mesmo diz pra gente. Então, mais uma vez, a gente não briga com a questão, a gente já para de ler a letra D, tá certo? Então, vamos lá. Alguma dúvida aqui, gente? Foi tudo? Passa aí, Beth, por favor. Próximo. Peraí. Aqui ainda não passou. Aqui tá como próximo slide, questão 2. Esse passou? Isso, então é isso que a gente falou, é a correta, uma bronquite leve, suporte domiciliar, retorno para reavaliação, porque é um bebê de 45 dias, né? Não vamos esquecer. Indicação do Nirsevimab. Letra B, salbutamol é a parte incorreta, não está indicado. O diagnóstico é bronquiolite, então a C está errada. E a D, internação com antibiótico. Então a gente não vai internar uma criança grave, muito menos passar antibiótico para bronquiolite. Então, pontos chaves é uma bronquiolite leve, sem sinais de gravidade, e lembrar das indicações de Nirsevimab e ler também as indicações, o período de indicação tudo mais da vacina para a mãe, ali no final do terceiro trimestre. Vamos lá, Beth. Eu acho que todo mundo acertaria essa, pelo que eu estou vendo. Aline, Carla, Cristina, Daiane, Estevam. Vamos lá, questão 3. Lactente masculino de 8 meses, previamente saudável, apresenta 18 horas, episódio súbito de choro inconsolável com flexão de pernas, intercalados por intervalos de relativa tranquilidade. Evolui com vômitos inicialmente alimentares, tornando-se bilioso nas últimas 4 horas, além de fezes escassas com muco e estrias hemáticas a 2 horas. Então, gente, a gente tem um bebê aí com queixa clara de dor, choro súbito inconsolável, que evolui com vômito bilioso, escassez de fezes e muco e estria. A gente está provavelmente diante de uma criança com obstrução intestinal, e aí por quê, né? Estrias hemáticas a 2 horas. O que a gente lembra aí? Alguém chuta antes de continuar a questão? Invaginação? Seria? Uma boa opção. Vamos lá. Então, a temperatura dele é de 37,6, uma frequência de 162, cardíaca, 42 respiratória, saturando bem, PA de 88,54, perfusão periférica preservada, mucosa levemente seca, o abdômen discretamente distendido, com dor à palpação em quadrante superior direito, sem defesa involuntária. Massa fusiforme palpável nessa topografia, ruídos hidroaéreos diminuídos, toque retal com muco sanguinolento, sem fissuras aparentes. Caio falou de hipertrofia do piloro. Sem história recente de trauma, antibióticos ou viagem, vacina atualizada. Após hidratação venosa inicial e jejum, o lactente mantém estabilidade hemodinâmica, ausência de sinais peritoneais. Diante do quadro descrito, assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, o exame de escolha para confirmação diagnóstica e a intervenção terapêutica inicial recomendada. Então, vamos lá. Uma criança com dor abdominal, vômitos de repetição, poderia até ser, sim, Caio, hipertrofia de piloro, mas a gente não teria escassez de evacuação nem estrias hemáticas nas fezes, tá? E nem no toque retal, muco sanguinolento sem as fissuras aparentes. A gente até pode ter no toque retal um pouquinho de sangue se tiver fissura, né? Mas aqui é muco sanguinolento, né? E evacuação com estria hemática a 2 horas. Então, acho que até agora o Estevão aí, vômito bilioso também, Danilo, exatamente. Então, vamos lá. Consegue passar, Beth? A Uhum. gente discutindo.
Sim. Então, a gente está diante no enunciado de um lactente com 8 meses, dor em cólica, vômito bilioso, fezes com sangue e muco e uma massa palpável. Então, eu vou lendo aí, sem clicar, Beth, e aí a gente vê qual é a melhor, tá bom? Então, letra A. Ultrassonografia abdominal com sinal de alvo em rosquinha para confirmar o diagnóstico, seguida de redução pneumática hidrostática guiada por imagem, mantendo jejum, hidratação venosa e analgesia com observação pós-procedimento. Letra B. Radiografia simples de abdômen e ortostatismo, com exame confirmatório, seguida de laparotomia exploradora imediata com redução manual, pois a presença de muco com sangue indica peritonite iminente, inviabiliza a abordagem não operatória. Letra C. Tomografia computadorizada contrastada como primeira escolha para delimitar a extensão, seguida de antiespasmódico e sonda nasogástrica como tratamento inicial, reservando enema terapêutico apenas se a TC mostrar ausência de ponto de obstrução. Letra D. Ultrassom abdominal no leito apenas para triagem, seguida de antibiótico terapia empírica, observação clínica, evitando redução por enema na presença de fezes com sangue, indicando cirurgia se persistirem os episódios dolorosos após 24 horas. Qual que vocês acham que é a melhor opção, pessoal? Caio, Estevam, Aline e Carla foram de A. Winnet também. Por que a C está errada? Eu desclassifiquei ela porque na própria coisa já falava como primeira escolha. Você estava muito imponente, tipo assim, muito forte. Eu Muito falei, bom. geralmente o diagnóstico da invaginação seria o ultrassom, né? Sim, crianças, dificilmente TC vai ser a primeira escolha, né? A gente evita irradiar ao máximo, né? Isso mesmo, Estevam. Radiografia simples de abdômen, ortostatismo, exame confirmatório também complicado, né? Cristina, na prova marquei C, errei. Na verdade, assim, poderia até dar o diagnóstico, tá, Cristina? Mas não seria a primeira escolha, tá bom? Antiespasmódico também não seria uma opção. O tratamento, e aí ele não consegue, ele não segue nas propostas adequadas de tratamento, né? A redução manual, como é dito aqui na B, pela laparotomia exploradora, é uma opção, né? Mas numa criança que está com sinais mais de descompensação, tem mais tempo, né, de clínica, né, para a gente pensar de repente, poxa, será que ele está invaginado há muito tempo e aí sofreu isquemia já de alça, né? Então, ele está aí há pouco tempo de evolução. Então, numa criança que não tem sinal de peritonite de abdômen agudo, né? Ele está aí há pouco tempo. Então, inicialmente, a melhor conduta é a não invasiva, fazer a ultra, né? Então, vamos lá clicando, Beth, para a gente ver o que está errado nas seguintes. Uhum. A letra A é certa mesmo. Então, a B fala de radiografia simples como exame confirmatório, né? E diz que o muco com sangue indica peritonite iminente. Não tá correto essa afirmativa, tá? E aí na C, pode clicar, Beth. Continua clicando. TC contrastada como primeira escolha, e aí o que a gente conversou não é a primeira opção. E na D fala que a ultra é apenas para triagem, ele é um exame confirmatório, né? E aí ainda diz que antibiótico terapia empírica e observação clínica numa criança invaginada com risco de fazer isquemia de alça também não dá, tá? Então, a A é a correta e a mais completa, sem dúvida nenhuma, tá? Vamos lá. Então, é isso que a gente já comentou. Letra A, ultrassom com sinal do alvo, que é o que a gente tem que gravar,
com redução hidrostática e pneumática naquela criança que está estável, com pouco tempo de evolução, tá? Se tiver muito tempo de evolução, a gente já pensa em fazer a laparotomia imediata para uma conduta mais agressiva para poder avaliar até olhando a alça se tem algum sinal de isquemia. Muito tempo seria o quê? Aí ele fala de 4 horas, né? Então é um tempo razoavelmente pequeno. Não tem um tempo assim, a partir de tantas horas, mas tá ali, tá mais um dia com essa queixa de dor, tá o dia inteiro chorando, né? Tá 2 dias chorando, né? Uma criança que já chega com sinais de descompensação hemodinâmica, uma barriga que tá dura, distendida. Então, não tem aí um número de horas, mas aí há 4 horas chorando, 4 horas que notou as raias de sangue. Então, isso é razoável, é bem recente, tá? Não tem tempo de evolução. Em 4 horas não dá tanto tempo para evoluir com gravidade. Então, a B, C e D erradas, porque a gente já comentou, né? Pontos chaves: a clínica típica de intuscepção, que é a invaginação intestinal, ultra é o exame de escolha, e a redução, nesse caso não cirúrgica, é a mais indicada. Vamos lá, questão 4. Clicar aí, isso. Tô passando, tá, gente? Então vamos lá. Lactente de 5 meses, previamente rígido, com febre a 5 dias diariamente, picos de 39, 39,5, associada a hipoatividade e irritabilidade. Ao exame, tem conjuntivite não purulenta, bilateral, lábios fissurados e hiperemiados, discreto edema de dorso de mãos e pés, sem exantema típico, sem linfonodomegalia maior que 1,5 centímetro, sem sinais meníngeos, ausculta cardíaca e pulmonar sem particularidade, hemodinâmica estável, e um laboratório no 5º dia de doença com PCR de 62, VLS de 58, hemoglobina de 9,9, leuco de 17.400, plaqueta de 395.000, albumina de 2,8, ALT de 94, uma piúria estéreo, hemocultura negativa, painel viral respiratório negativo e um eco com coronária descendente anterior direita num Z-score 2,7, maior que 2,5, uma coronária direita com Z-score de 2,3, sem derrame e com função preservada. Com base nesses achados, assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, a melhor classificação do quadro e o esquema terapêutico inicial recomendado. Então, a gente tem uma criança de 5 meses, rígido, que começou febre há 5 dias, tem uma conjuntivite bilateral não purulenta, fissura de lábios, edema de dorso de mãos e pés, com alteração laboratorial, né? Aí com provas inflamatórias elevadas, anemia, uma hipovolemia. O que vocês acham que é isso? Caio, Kawasaki. O que mais, gente? Mais alguém? Não? Carla Kawasaki incompleta. São quantos critérios, pessoal? É a febre mais 2 critérios, né? Tem 3 critérios. Conjuntivite, lábios e edema de dorso de mãos e pés. Não tem o exantema e não tem a linfonodomegalia, certo? Muito bom. Vamos lá. Vamos passar aí, Beth, por favor. A letra A fala que... Vamos ler só o início, né? tá? Letra A fala doença de Kawasaki incompleta. Letra B, síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica. Letra C, Kawasaki atípico.
Letra D, vasculite viral autolimitada com alteração transitória. A gente já comentou que pode ser Kawasaki, Kawasaki incompleto. Por que que não pode ser síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica? Porque ela ia ter história de Covid? Isso aí. E fala que é previamente rígido, nem menciona Covid, certo? Então vamos lá. A letra A, Kawasaki incompleta, acometimento coronariano inicial. Iniciar imunoglobulina em dose única, AS em dose anti-inflamatória, com transição depois para baixa dose. Associar corticóide desde o início por alto risco e realizar ecocardiograma seriado em 1, 2 e 4 a 6 semanas. A outra de Kawasaki fala doença de Kawasaki atípica, sem indicação imediata de imunoterapia, optando por AS em baixa dose como monoterapia, com observação hospitalar por 48 horas e eco de 2 a 4 semanas, indicando imunoglobulina apenas se febre persistir além do 10º dia, ou se houver elevação progressiva dos marcadores inflamatórios durante suporte clínico. E a outra vasculite fala que é viral autolimitada, com alteração transitória, mantendo hidratação antitérmica, evitando imunoglobulina e corticoide. E repetir o eco em 7 dias e considerar infliximab somente se surgir trombocitose. Programar alta após remissão febril, sem terapia específica, com retorno ambulatorial precoce. A B a gente já jogou fora, né? Não tem Covid. A D tá errada por quê? Danilo, só pelo. A síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica por si só é após Covid. Tá, Danilo? É o nome que foi dado depois que começaram a aparecer doença de. Começou a aparecer muita criança com critério para Kawasaki incompleto, né? Com história recente, confirmada, né, laboratorialmente, de Covid. E muitas vezes, na grande maioria das vezes, com associação de mais de um sistema. Por exemplo, tem um Kawasaki incompleto e tem diarreia, ou tem alteração neurológica, né, além da cardiovascular, tá certo? Então, é sempre pós-Covid, tá? Não é em vigência de infecção, é pós-Covid. E a letra D, isso aí, Caio, não é D porque não é autolimitado com alteração transitória e nem uma vasculite viral, né? Muitas vezes é desencadeada até por um quadro viral, mas não é uma vasculite viral. E aí, qual é a melhor resposta? A A ou a C? Caio acha que é a A. Quem dá mais? Estevam foi de C. Então, Caio, por que que você foi de A? Caio e Carla. E por que que Estevam foi de C? Oi, doutora, tudo bem? Boa Oi, noite. Caio. Boa noite. Então, doutora, eu fui de A porque ele precisa da hemoglobulina, porque ele tem risco de gravidade, e mais do ácido acetilsalicílico. E por que que ele tem risco de gravidade? Porque na questão tá falando que ele tem algum comprometimento, eu tenho que ver de novo na questão. O PCR dele é altíssimo, Ah, as plaquetas dele altas também, plaquetas são normais. O e PCR é alto, o ecocardiograma dele tá com alguma alteração? tem. É acima de Z-score 2,5, ele tem uma dilatação coronariana. Uma das principais complicações dessa doença é o aneurisma coroniano, então a gente trata justamente para poder evitar, principalmente na fase aguda. Tá. E Estevam foi de C por quê? Obrigada, Caio. Então, doutora, Hum. tipo assim, eu parei, pensei, eu olhei, falei, vou de C, que eu achei um pouco mais bonita essa resposta da C. Achou bonita? O que É, que você tipo achou assim, bonito nela? não, tipo assim, pelo menos para deixar como eu vi pela clínica do paciente, falei, eu vou deixar esse paciente internado.
Mas os dois estão internados, o A e a C, tá? Então vamos lá. É isso mesmo, Caio. Quando a gente tem. Na verdade, assim, a doença de Kawasaki, uma vez diagnosticada, o tratamento é, base é a imunoglobulina, tá? Principalmente naqueles que têm risco maior de gravidade, né? E aí, nesse caso, é o eco que está alterado, tá? O PCR elevado é um indicativo também, mas naquela criança com um eco já alterado, a gente não pode deixar de fazer a imunoglobulina, tá? Às vezes até a gente faz até mais do que uma dose, mas uma dose única é o preconizado aí, tá? E aí a gente associa, sim, corticoide pelo alto risco e realiza ecocardiograma seriado para avaliar para onde vai essa dilatação de coronariana, tá? Então, Beth, você consegue ir apertando rapidinho para a gente seguir lá para aquele outro para a partir da discussão. Então, Kawasaki atípica sem indicação imediata de imunoterapia, é o que está errado. Letra D, vasculite viral. E o infliximab é naquela criança que não teve resposta à imunoglobulina, ao corticoide ou AS. Tá certo? Então, a gente acaba pensando no infliximab, que é o imunomodulador também, tá? Então, vamos lá, Beth, para a próxima, por favor. Então, a alternativa A é a correta, com imunoglobulina S em alta dose e o corticoide. E as letras B, C e D incorretas, com ponto-chave. Kawasaki incompleta, com alteração de coronária, e aí a conduta internar com um pacotão completo de tratamento. Bom, bora lá, gente. O AS, a gente vai fazer o segmento, tá? Enquanto tiver alteração, a gente, durante o segmento, vai mantendo o AS. Depois a gente acaba transicionando para dose baixa, mas ele vai ficar aí semanas, 4 a 8 semanas ou até mais, dependendo de como for a evolução do ecocardiograma. Beth, questão 5. Mais alguma pergunta, pessoal? Então vamos lá, questão 5. Tô correndo muito, gente? Tô falando muito? Vamos lá. Menina de 7 anos, no segundo ano de ensino fundamental, com desempenho acadêmico prévio adequado. E aí, há 4 meses, ela muda de escola, desde então permanece muda no ambiente escolar, comunicando-se apenas por gestos, acenos e bilhetes. Em casa, fala normalmente com pais e irmã. Professora relata rubor, tremor de mãos, olhar evasivo e evitação de atividade oral. Pela manhã, queixa de dor abdominal e tenta faltar à aula. Avaliação pediátrica. Crescimento e exame neurológico normais. Audiometria e otoscopia normal. Histórico de linguagem típico para a idade, sem regressão, tique ou estereotipia. Interação não verbal preservada. Não usa medicação, não tem história de trauma evidente. A escola solicita sua orientação e a questão pergunta: diante do quadro descrito, assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, o diagnóstico mais provável e a estratégia inicial recomendada. Então vamos lá. Essa menina tem o quê? Ela tem algum distúrbio neurológico, vocês acham? Ou é alguma parte para a saúde mental? Saúde mental, tá certo. Uma ansiedade, isso aí, Carla. Provavelmente tem alguma coisa associada à ansiedade, né? Muito bem. Então vamos lá para as questões, por favor, Beth. Então, é uma menina de 7 anos que não fala na escola, mas conversa em casa e tem sinais de ansiedade social, tá? Então, a letra A fala que é um mutismo seletivo com ansiedade social associada, e aí orienta a realizar psicoeducação para família e escola, com terapia comportamental, com exposição graduada no contexto escolar.
Então, feito de estímulo, modelagem, reforço positivo, sem forçar a fala. Articular o plano escola CAPSI e psicologia, rastrear comorbidades, considerar aí farmacoterapia apenas se a resposta não ocorrer ou se tiver maior gravidade nesse quadro. Letra B, coloca transtorno de ansiedade social isolado, iniciando já a medicação em dose plena, postergando intervenção escolar e orientando a insistência dos professores e pais para a criança fale em sala, sem etapa de exposição ou acomodação, e dispensando avaliação adicional no desenvolvimento comunicativo. Acho que todo mundo foi de A aí, pelo que eu estou vendo. Vamos ver. Letra C, transtorno do espectro do autismo, de início tardio, direcionar para treino intensivo com habilidade social, sem exposição graduada, evitando envolver a escola no curto prazo e evitar a intervenção cognitivo-comportamental específica para fala e não investir, ou seja, não faça nada, é um autismo e só direciona para treinamento intensivo. Então, assim, gente, autismo de início tardio, complicado, né? Fora que a criança tem alteração social, na verdade, só de fala, e num ambiente só, né, que é a escola. Então, isso aí a gente tiraria, né? Letra D, mutismo seletivo autolimitado. A gente poderia pensar aí nesse, optar por observação expectante por alguns meses, recomendando punição por silêncio persistente, aí a gente já para, né? A gente vai punir criança em momento nenhum. Né? Vai todo mundo ficar em silêncio, não vai falar com a menina. E uso intermitente de benzodiazepínico antes de apresentação oral para quebrar o gelo. Aí a gente acaba cortando a questão, né, gente? Sem necessidade de coordenação com a escola ou serviço de saúde mental. Então, falando tudo contra a linha de tratamento, né? Não abordar a escola, que é o principal local de alteração, não abordar serviço de saúde mental, que é o principal ponto da alteração da criança. Então, a letra D a gente tira também. A B a gente não iria, porque não é um transtorno social de ansiedade social isolado. Né? Ela não tem só ansiedade, ela tem um mutismo associado. A gente não começa também medicação de início, né? Isso aí, Danilo, se fosse autismo também seria multidisciplinar. Então, A é realmente a melhor opção, tá, gente? É isso aí. E aí, apertando aí, Beth. Seguindo. Dose plena também. Escalonar não é o primeiro ponto, né? A gente tem que tentar a terapia cognitivo-comportamental, né? Psicoeducação. Na verdade, a gente começa com a psicologia, com o tratamento, tentar associar a escola, né? Entrar aí no estímulo e tratamento com psicoterapia e pedagogia junto, e aí se não houver resposta, ou se a criança evoluir de repente com transtorno generalizado de ansiedade, né, ou até às vezes com depressão, aí a gente começa a pensar em medicação, né? Então a letra B está errada porque a gente não associa de cara a medicação e não é um transtorno de ansiedade social isolado. Letra C não é autismo, não tem nada para autismo. E letra D não é expectante e a gente não vai fazer punição por silêncio, muito menos não vai envolver escola e serviço de saúde mental, né? Então vamos lá, Beth. Então, pontos chaves é um mutismo seletivo típico, né? Na grande maioria das vezes está associado realmente a transtorno de ansiedade. A conduta sempre vai ser psicopedagogia com terapia cognitivo-comportamental, o apoio da escola e da família, os apoios aí dos ambientes que envolvem a criança são imprescindíveis e medicação apenas em casos graves ou não responsivos às terapias, tá? Vamos lá, questão 6, Beth. Alguma dúvida aqui, pessoal? Acho que o pessoal tá boa de saúde mental, hein? Questão 6 já é do INEP, tá? Obrigada, Daiane. Ao atender um recém-nascido de sexo masculino, admitido em alojamento conjunto, um pediatra observa ao exame físico diversas características fenotípicas da síndrome de Down.
Então, ele discute essas características com a família da criança e opta por solicitar um cariótipo desse paciente. A respeito da indicação da realização do cariótipo, nesse caso, assinale a alternativa correta. Aí, só fugindo rapidinho da questão. Quais são as características fenotípicas da síndrome de Down? Alguém sabe? Peso elevado, não necessariamente. Seria baixa inserção da orelha, dedos mais encurtados. Sim. Prega palmar única, muito bem, Caio. Ponte nasal achatada, Danilo, hipotonia. Muito bem, isso aí, gente. Muito bom. Boca pequena, não necessariamente, Danilo. Alguns sim, mas. E aí, vamos lá na questão. Implantação das orelhas baixas, isso aí. Vamos lá, a questão, as perguntas. Letra A. O cariótipo pode ser dispensado caso haja presença de características fenotípicas muito sugestivas da síndrome, especialmente se a mãe tiver mais de 35 anos, visto ser um exame dispendioso que não acrescentará novas informações. Letra B. O cariótipo está indicado para confirmação diagnóstica, para avaliação de possível mosaicismo e para diagnóstico de translocação do cromossomo 21, que podem representar a translocação balanceada em um dos pais. Letra C. O cariótipo pode ser solicitado para confirmação diagnóstica, no entanto, seu resultado não terá impacto nas orientações sobre o prognóstico do paciente, nem no aconselhamento genético para o casal. E letra D. O cariótipo deve ser solicitado quando os pais são jovens e há suspeita de translocação balanceada em um dos pais, devendo-se esperar, nesse caso, pelo resultado do exame para programar a alta da criança. E aí, pessoal? Qual é a resposta? Nessa daí eu fui de B. Eu fiquei entre B e C, mas eu fui na B. Tá. E por que você tirou a C? Não tô falando qual é a certa, não, tá? Por que você tirou a C, Estevam? Tipo assim, nem aconselho acompanhamento genético para os pais. Tipo assim, eventualmente, se um exemplo, não brigando, né? Mas se o pai for querer ter outro filho, tem que saber quem que tem o gene da crossomia para poder ter o síndrome de Down. Eu acho que seria viável, né, pedir o cariotipo. Sim, tem que pedir o cariótipo, mas não exatamente por aí. Até pode ser, mas entendi seu pensamento. Eu tiraria C pensando assim também. Daiane foi de B, Carla, Caio. Caio, sempre devemos pedir o cariótipo. Por que que a gente sempre tem que pedir o cariótipo? Vamos lá, vamos ver então. Então, Beth, consegue tirar aí e ir apertando pra gente. Sim. Então, letra A, o cariótipo pode ser dispensado nunca. A gente sempre tem que pedir, como o Caio falou. Caso haja presença de. Não interessa se tem característica fenotípica muito sugestiva ou não, né? A gente tem sempre que documentar. Até porque a trissomia do 21 não necessariamente vai ser só desse jeito, tá? Vai ser só. A gente tem outras formas de ter essa manifestação genética e a gente vai conversar ali na frente, né? Seja por mosaicismo, translocação, né? Existem formas da criança cursar geneticamente com a doença, tá? Vai lá, segue apertando, Beth, por favor. E aí na C fala que o resultado não terá impacto nas orientações. Então, cada tipo, cada classificação genética tem um risco maior ou menor da próxima criança desse casal ter a doença, tá? Então, por isso que tem um impacto no aconselhamento genético. Não vai ter tanto no prognóstico, não necessariamente no prognóstico, mas muito mais para o aconselhamento genético. Até porque até aquela criança que vai a óbito
por gravidade na maternidade, mesmo que tenha ido a óbito, a gente tem que pensar em fazer o cariótipo para pensar no que vai orientar para os pais depois, né? Se casar vai querer ter outro filho, qual o risco dessa criança ter também a doença. E aí na D, Beth, esperar nesse caso pelo resultado do exame e programar a alta. Não vai mudar a conduta ali, vai mudar lá na frente, né? Então, o cariótipo vai ser solicitado também quando os pais são jovens e há suspeita de translocação balanceada? Não. Na verdade, sim, quando tem a translocação balanceada em um dos pais, é o principal motivo para a gente pensar em fazer o cariótipo em termos de aconselhamento genético lá na frente. Mas, independente da idade dos pais, a gente tem que fazer, tá? Você levantou a mão, Dayana? Foi sem querer? Tá, então vamos lá para frente. Então, a gente tem o RN com fenótipo de Down, pediatra solicita cariótipo, que vai ser sempre o indicado, confirmando o diagnóstico e avaliando o mosaicismo, detectando ou não translocações, tá? E a A tá incorreta, porque a gente nunca vai dispensar o exame. Letra C, porque diz que não tem impacto no prognóstico e nem no aconselhamento genético, perdão. E letra D, a gente não vai esperar alta e vai indicar independente da idade dos pais. E aí, passa mais uma, por favor, Beth, que eu achei legal comentar com eles o próximo. Então, a gente tem 3 opções quando pede o cariótipo, pode vir com 3 possíveis alterações. Pode ser a trissomia livre do 21, ou seja, a gente tem lá todos os cromossomas, mas tem 3 21 mesmo, inteiros. Então, a gente tem um risco de recorrência no próximo bebê, geralmente baixo, em torno de 1%, mas esse risco vai aumentando conforme a idade da mãe aumenta, tá? Esse é a síndrome de Down mais frequente, 95% dos casos de bebês Down vão ter esse resultado de cariótipo, tá? Um outro resultado que pode vir é a translocação robertsoniana, né? Parte do cromossomo 21 é fundido a um outro cromossomo, e geralmente isso acontece no 14 ou no próprio 21, outro, tá? Então, isso pode acontecer de novo, ou seja, isso pode, esse termo de novo, geneticamente falando, quer dizer que aconteceu aleatoriamente, né? Foi uma nova alteração ali durante o processo lá de mitose e tudo mais, ou pode ser herdada de um dos pais, né? Se essa alteração for herdada de um dos pais, há um risco de recorrência maior, de 10 a 15%, porque se esse cromossomo for o cromossomo que vai passar para o bebê, né, no próximo bebê, vai ter esse cromossomo com 21 a mais o da mãe, né? Ou mais o do pai. Então, há um risco maior. Então, é obrigatório carotipar os pais quando a gente tem essa translocação na criança. E o mosaicismo, que acontece em 1 a 2% dos casos dos bebês Down, das crianças Down, você tem 2 linhagens celulares, é um erro durante a mitose do processo, e uma outra parte da linhagem celular dessa criança tem trissomia, não tem a trissomia. Então, uma tem e uma não tem. Então, o risco de recorrência é semelhante a qualquer pessoa que não tem não tem um bebê que tenha doença, que tenha síndrome de Down. Daiane, por exemplo, primos, não. Isso acontece, por exemplo, a mãe tem um 21 e tem um 21 com um bracinho a mais, né? Metade da mãe vai para a criança e a outra metade não vai, né? A gente quando vai passar para o filho, o óvulo tem só metade, né? E pega a metade do pai. Se quando isso acontecer, o óvulo for com 21, com a perninha a mais do 21, é o 21 mais, né? 2,21, essa criança vai acabar tendo uma trissomia, entendeu? Não necessariamente, isso não acontece porque é primo ou não primo, tá? Daiane, dizem que quando um dos pais são primos de primeiro grau, o bebê pode ou não nascer com síndrome de Down. Então, assim, isso acontece, na verdade, se houver, se os dois tiverem risco de ter, se os dois têm alguma alteração. Então, acaba fazendo
Na verdade, qualquer primo, o casamento entre consanguíneos, né, tem risco de ter maior risco de qualquer doença genética, tá? Não só a síndrome de Down, qualquer doença genética. Minha avó contou esses dias, sua avó é sabida. Certo, pessoal? Dúvidas? Alguma dúvida? Sem dúvidas, Daiane. Gostei da participação de vocês, super participativos. Estevam falou bastante, Caio também. O pessoal falou muito aqui pelo chat. Foi divertido, gostei. Apesar da hora, o pessoal participou, Beth. Não, mas foi muito rápido, né? Eu falei, caraca, olha só. Foi Costuma ser mais vapt-vupt. demorado? Costuma ser mais demorado, mas Falei assim, pouco. mas a galera não tá. Eu falei, tá bom, Vamos vamos lá, gente. indo. Vocês têm dúvida? Foi vapt-vupt aqui. Eu falei, então tá bom. Nervosa de ficar arrastando. E ser chato, porque também aí chega no final, ninguém quer prestar atenção em mais nada. É verdade, é verdade. Mas tá certo. Isso aí. Muito bom, E aí, pessoal. Vocês curtiram? Tem dúvida? Querem aproveitar a Débora para tirar mais alguma outra, isso aí, estamos aqui. Aproveita que cá estamos. Dúvida de alguma outra bronquiolite, dúvida? Kawasaki. Falei, tô com a garganta seca. Nada, pessoal. Então, olha, vão tirar 20. Aula sempre que der. Então tá bom, pessoal. Então, se vocês não têm nenhuma dúvida, vamos liberar a Débora, liberar vocês também para descansar, tá bom? Qualquer coisa, mandem pra Beth que eu respondo, tá? Tá bom. Tá joia, pessoal. Obrigada, viu? Obrigada, querida. Um beijo. Boa noite, pessoal. Bom Boa noite. descanso. Beijinho, tá? Até mais.